aqui como igreja, nós, antes de procurarmos ser observadores do sétimo dia, nós somos adventistas. Quando nós, cristãos do advento, pensamos na volta do Senhor, o que é que nós de fato sentimos? Será que sentimos alegria ou medo? Júbilo ou uma certa inquietação? Ansiedade ou até a maior indiferença? Qual é o sentimento que nos invade quando, em meio aos nossos trabalhos, às nossas atividades seculares, nas nossas casas, nós pensamos na volta do Senhor? Eu desejo que todos tenhamos realmente um feliz sábado, um dia de deleite espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 e 21. Isto. Aí está. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Estamos prosseguindo, avançando mais um pouquinho na nossa semana de oração. Os temas são esses que estão aí na tela. Hoje é o penúltimo sermão da nossa série. E nessa segunda parte da semana de oração, que começou na quarta-feira, nós estamos enfatizando a parte de escatologia, dos eventos finais, de um modo muito especial, focando na questão do preparo. Os irmãos já puderam perceber que nós estamos estudando eventos finais sem absolutamente nenhuma pitada de medo, nenhuma pitada de preocupação em demasia, a não ser com o nosso preparo. A Bíblia ensina que antes que o fim chegue, que o fim se apresente, vão acontecer vários eventos e subeventos também dentro de cada um desses eventos. Esses eventos ainda estão à nossa frente e eu vou listar aqui na tela aqueles principais, tá bom? Aqueles principais que compõem o grupo de eventos pelos quais nós teremos que passar até que Jesus Cristo volte. Nós sabemos que muitos desses eventos serão rápidos. A Bíblia nos diz que os tempos serão abreviados. Então vamos começar com o primeiro grupo de eventos finais. Nesse primeiro grupo, nós encontramos o juízo investigativo, que já está em andamento. Nós encontramos a pregação do Evangelho em larga escala, reforma, reavivamento, um grande despertamento religioso, derramamento da chuva serôdia, o alto clamor, a sacudidura e o selamento. Esse primeiro grupo de eventos, irmãos, ele está no tempo em que nós estamos vivendo. É o nosso tempo. Alguns deles nós cremos que já estão acontecendo, como, por exemplo, o juízo investigativo, a pregação do Evangelho está crescendo, a reforma e o reavivamento são coisas individuais, e também isso já está acontecendo entre o povo de Deus. Eu diria até que o derramamento da chuva serôdia já começou. Eu vou mostrar um texto a vocês amanhã que vai nos afirmar que o derramamento da chuva serôdia já começou e pode estar acontecendo aqui, agora, neste exato momento. Neste exato momento, podem estar caindo aqui gotas, tanto da chuva temporã, que é a chuva para a semeadura, para o crescimento do grão, quanto a chuva serôdia, que é a chuva da colheita. Então, esse é o primeiro grupo de eventos finais
que eu queria trazer para os irmãos, e estou dizendo a vocês que esses itens que estão aí acontecem nesse tempo em que nós estamos vivendo. Agora eu vou colocar um segundo grupo logo em seguida, e que ele vai começar a acontecer a partir do encerramento do período de graça. Então, vamos lá. Nesse segundo grupo, nós encontramos decretos contrários à lei de Deus, o fim, o encerramento do período de graça ao mundo, o tempo de angústia, que nós lemos, vamos entender amanhã, que será um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação, uma angústia muito mais espiritual do que física, não é? Começa a saga dos 144 mil, vem a perseguição religiosa, queda das pragas, vem o anúncio do Armagedon, que vem a ser a última grande batalha espiritual entre Cristo e o anticristo, ou seja, entre Cristo e Satanás. Mas exatamente nessa época que ocorre o livramento do povo de Deus. E ali eu coloquei uns pontinhos de interrogação, e vocês vão entender amanhã a que esses pontinhos de interrogação se referem, tá bom? Então vamos agora ao terceiro grupo de eventos finais. Esse terceiro grupo é um dos mais gloriosos. Ele começa com a volta de Jesus. Vem então a primeira ressurreição, vem a glorificação dos salvos vivos da última geração, vem a trasladação para o encontro com Jesus Cristo nas nuvens, e então passaremos o milênio de paz com Cristo nos céus. E após esse milênio, vem a descida da cidade santa com os remidos, ocorre uma segunda ressurreição, que nós vamos também conversar sobre ela amanhã. É a ressurreição do juízo final. Ocorre o juízo final, que é a destruição do pecado. E nós entramos, então, na eternidade. Esses são os principais eventos finais que estão à nossa frente. A sequência desses eventos pode não ser rigidamente essa que eu coloquei aí, porque alguns desses eventos eles serão simultâneos, ocorrerão paralelamente, mas nós podemos afirmar que essa que está na tela é a visão escatológica da Igreja Adventista do sétimo dia. E entre os eventos finais, o principal de todos eles, sem dúvida, é esse aí. É a volta do Senhor Jesus em poder e grande glória. Infelizmente, essa mensagem tem sido pouco apresentada. Esse assunto tem sido pouco falado em nossas igrejas, embora seja a nossa mensagem maior. Aliás, como igreja, eu já comentei aqui, como igreja, nós, antes de procurarmos ser observadores do sétimo dia, nós somos adventistas. Então, isso aí dá nome à nossa igreja, isso aí nos distingue entre todos os cristãos, mas infelizmente é um assunto que eu sinto que já foi muito mais pregado no passado do que é hoje em dia. Aliás, quando esse assunto consta das nossas pregações, muitas vezes são sermões que mais assustam do que fortalecem. E não há absolutamente nenhuma razão para que seja assim. Porque existe muita alegria, irmãos, existe muita segurança contidas nos eventos finais. Esse tema é o tema, como eu disse, que dá nome à nossa igreja, que nos distingue entre os cristãos, e nós precisamos resgatá-lo. Precisamos voltar a falar mais sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, até porque sem a volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa fé, de fato, não faz muito sentido. Como cristãos do Advento, eu queria perguntar aos irmãos o seguinte, não precisam me responder, é uma pergunta retórica, só para a gente pensar. Quando nós, cristãos do Advento,
pensamos na volta do Senhor, o que é que nós de fato sentimos? Será que sentimos alegria ou medo? Júbilo ou uma certa inquietação? Ansiedade ou até a maior indiferença? Qual é o sentimento que nos invade quando, em meio aos nossos trabalhos, às nossas atividades seculares, nas nossas casas, nós pensamos na volta do Senhor? Os eventos finais, irmãos, e a volta do Senhor, elas foram mencionadas por todos os profetas do Velho Testamento, profetas chamados grandes ou profetas pequenos, ou seja, que escreveram livros grandes ou livros pequenos, profetas canônicos que escreveram e profetas não canônicos que não escreveram livros. Todos eles se referiram em algum momento à volta do Senhor. E no Novo Testamento, além do próprio Jesus Cristo, também nos 4 evangelhos, nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, todos eles mencionam a volta do Senhor. Só no Novo Testamento consta que há quase 300 referências diretas ou indiretas à volta de Jesus Cristo. Sem a volta do Senhor, nada mais faz sentido. Para que serviria a beleza do plano da salvação? Para que serviria a morte substituta de Jesus Cristo? Para que serviria a graça de Deus, o Evangelho, as doutrinas nas quais nós cremos, a fé, o perdão, a obediência, a religião, a palavra de Deus? Para que serviriam essas coisas se nós não nos focarmos na volta do Senhor? Para que a família? Para que os amigos? Para que a igreja? Para que a própria vida, se isso tudo não visar a volta de Jesus Cristo e a vida eterna? Como nós vimos ainda há pouco, são vários os eventos pré e pós volta do Senhor Jesus Cristo, e cada um deles implicaria, se fosse o caso, não apenas um sermão, mas até uma semana de oração completa para poder abranger em detalhes cada um daqueles eventos. Logicamente que nós não vamos fazer isso nesse sermão, mas eu hoje e amanhã eu vou me concentrar em apenas um desses eventos citados, e que talvez seja o de maior carga emocional. Eu me refiro à ressurreição. Nós acabamos de passar essa semana, ontem, por um dia especial dedicado pelo mundo aos mortos, No Brasil chama-se de finados, acredito que aqui também seja o dia de finados, e lá no Brasil, nesse dia, há uma verdadeira romaria, uma verdadeira procissão, podemos dizer assim, de pessoas, milhares e milhares, milhões de pessoas que vão aos cemitérios para ali recordar os seus mortos. Eu confesso aos irmãos que, junto com o meu anseio pessoal de ver Jesus Cristo voltar, a ressurreição é uma das maiores expectativas da minha alma. Aguardar a ressurreição, irmãos, é sobretudo uma questão genuína de fé. Mas, infelizmente, no nosso mundo, que é cada vez mais dominado pela incredulidade, pela ideologia e pelo que a Bíblia chama de filosofias, vãs sutilezas e rudimentos do mundo, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ou seja, num cenário como esse, manifestar fé em coisas espirituais como a volta do Senhor, como a ressurreição, como a vida eterna, parece algo estúpido, parece algo pouco inteligente, tem áreas de ficção, de folclore, de atraso, de coisas primitivas. Por quê? Porque hoje em dia parece que é bonito, é chique, é culto, é moderno a pessoa ser incrédula, a pessoa duvidar de tudo. Ou então, no outro extremo, é bonito
ser místico. Então, num cenário assim, quando a gente menciona essas verdades bíblicas a respeito da vida futura, para eles, isso aí parece coisa ridícula, realmente ridícula. Considerar a palavra de Deus, nem pensar. 1 Coríntios 15 é o capítulo bíblico mais completo e importante sobre a ressurreição. Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, que ficava bem próxima de Atenas, a capital da Grécia. Os gregos, eles não criam na ressurreição. E a filosofia grega ensinava a imortalidade da alma liberta da prisão do corpo. Então, esse aspecto provavelmente levou o apóstolo Paulo a colocar uma ênfase nesse assunto da ressurreição, a se estender bastante nesse tema. E o modo como nós, adventistas do sétimo dia, cremos na ressurreição é baseado na nossa fé sobre o estado do homem na morte. A ressurreição, como crença adventista, é baseada no que nós cremos também a respeito do estado do homem na morte. Há basicamente hoje no mundo religioso duas linhas de crença a respeito do estado do homem na morte. Eu vou colocar aqui na tela. A primeira delas chama-se imortalismo. Ou seja, para os imortalistas, a alma não é a pessoa humana. A alma é um componente da pessoa humana, um componente que morre. O corpo morre, mas um componente que não morre. O corpo morre e a alma, que segundo os imortalistas creem, a alma que não morre, ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório, ou ela fica vagando para sempre, ou ela fica vagando e de tempos em tempos reencarna. Ou seja, para os imortalistas, há uma vida consciente após a morte. Quem são os imortalistas? Quem é que crê no imortalismo? Nós podemos dizer que o catolicismo, a maioria do protestantismo, a grande maioria do protestantismo, o espiritismo, parte do judaísmo, o islamismo, as religiões orientais, as religiões de matriz africana, são as pessoas que creem no estado do homem na morte, na forma de imortalidade da alma. Ou seja, a alma não morre e o homem, de alguma forma, fica consciente após a morte. Mas existe uma outra corrente nessa questão, também entre os religiosos, e é o que nós chamamos, a palavra difícil, de aniquilacionismo. O que creem os aniquilacionistas? Eles creem que a alma morre, a alma é mortal. Quando o homem morre, se desfaz aquela união que havia entre a matéria, que é o nosso corpo, que volta a ser pó, e o fôlego da vida, que é o espírito, e que de alguma forma que nós hoje não compreendemos plenamente, volta para Deus. É assim que creem os aniquilacionistas. Ou seja, essa junção de corpo mais espírito é que faz do homem aquilo que se chama alma vivente, segundo está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Assim, para os aniquilacionistas, nós não temos uma alma. Ao contrário, nós somos uma alma. Alma é sinônimo de pessoa, de ser vivente. Quem são os aniquilacionistas? Quem é que crê dessa forma? Podemos dizer que nós, os adventistas do sétimo dia, além de nós, alguns outros pequenos grupos religiosos, podemos até dizer, num certo sentido, que os ateus, por não crerem em nenhum tipo de vida futura, também eles são aniquilacionistas. A diferença dos ateus
para quem não é ateu é que para os ateus não há esperança. Ele só crê nessa vida. São pessoas que não têm esperança, como diz 1 Tessalonicenses 4,13. Então, apresentei a vocês e disse que nós podemos dividir o entendimento a respeito do estado do homem na morte em dois grandes grupos, os imortalistas e os aniquilacionistas. Agora vejam, a Bíblia diz, né, que a alma que pecar morrerá. Está lá em Ezequiel 18:20. No entanto, se como os imortalistas dizem, a alma não morre, significa então que a alma também não peca. Isso é um entendimento que até uma criança pode ter. Então, vou repetir. A Bíblia diz claramente que toda alma que pecar morrerá. Mas os imortalistas dizem que a alma não morre. Então, se como eles dizem a alma não morre, significa também que a alma não peca, já que todo aquele que peca morre. Mas a Bíblia também diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Então, até que a vida eterna seja restaurada na humanidade, todos devem morrer. Ninguém, absolutamente ninguém, é imortal. A Bíblia deixa isso claro em muitos textos, mais de 50 diferentes textos. Vamos ver 3 desses textos rapidamente e que vocês conhecem. O primeiro deles está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, onde Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, o quê? Mortal. Então, o nosso corpo é mortal. Está dito muito claramente, para lhe obedecerdes em suas paixões. Vamos ver mais um texto de Paulo. Ele diz assim: ele dará vida eterna. Então, com esse verbo no futuro, significa que hoje o ser humano não tem vida eterna. Aqui está sendo dito o seguinte, que ele, Deus, a divindade, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, buscam honra e imortalidade. Por esse texto, nós entendemos que a vida eterna e a imortalidade são 2 dons que nós hoje ainda não temos. Está ainda no nosso futuro, como pode ser visto nesse texto. Mais um. 1 Coríntios 15, aquele capítulo que eu falei, que é o mais completo sobre a ressurreição, diz assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aqui está falando a respeito de Jesus Cristo, não é? Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, se o último inimigo que Cristo irá vencer é a morte, significa que hoje nós morremos, somos mortais. Ah, mas não é dito que Jesus Cristo venceu a morte? Sim, a morte que Jesus Cristo venceu não foi essa morte temporal pela qual nós todos passamos e ainda passaremos até que Jesus Cristo volte. A morte que Jesus Cristo venceu é aquela morte para sempre, morte eterna, morte da qual não há ressurreição. Essa morte Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Vamos em frente. No livro Grande Conflito, página 588, é dito que a imortalidade da alma, irmãos, será um dos 2 grandes enganos de Satanás para enredar o povo de Deus no tempo do fim. A imortalidade da alma é um dos 2 grandes enganos de Satanás para enredar o povo de Deus no tempo do fim. O outro grande engano de Satanás é a observância do domingo como dia de guarda prescrito por Deus. São 2 grandes enganos que vão permear o nosso mundo, sendo ensinado às pessoas massivamente no tempo do fim. A imortalidade da alma, ela já está incluída em praticamente tudo na nossa vida.
desde os ensinos escolares, às mitologias, aos filmes e novelas de televisão, nós podemos encontrar conceitos de imortalidade em todos esses elementos. Mas a Bíblia afirma, entre outras coisas, que na morte não há obras. Na morte não há pensamentos, não há louvor, não há lembranças, não há sabedoria, não há sentidos, não há participação no mundo dos vivos, não há milagres, não há sentimentos, não há virtude. Tudo isso que eu falei aqui são textos bíblicos em que a Bíblia é muito enfática em dizer. A Bíblia diz também que na morte só há silêncio, só há esquecimento. O livro de Jó, os Salmos de Davi, o Eclesiastes de Salomão, o Apocalipse de João, nos fazem essas revelações, nos trazem essas revelações a respeito da morte. Agora, vou fazer um comentário com vocês, muito interessante. Está aí na tela. Morte é diferente de sono. A morte não é um sono, nós costumamos usar essa expressão. Mas a morte não é um sono. A morte é como um sono em alguns aspectos. Por isso, usa-se essa analogia. Mas quando a gente disser que quem morre está dormindo, que quem morre descansou e que na ressurreição a pessoa vai acordar, nós temos que lembrar que isso é força de expressão. Isso é uma linguagem figurada. Isso é uma linguagem simbólica. A Bíblia está cheia desse tipo de coisa que os teólogos chamam de fenomenologia. Palavra difícil. Isso é uma linguagem fenomenológica. Então, quando a gente diz que na ceia nós bebemos o sangue de Cristo, comemos a carne de Cristo, isso é simbólico. Quando dizemos que nós somos lavados no sangue de Cristo, isso também é simbólico. Quando a Bíblia diz, dá-me, filho meu, o teu coração, o coração não é o centro das nossas decisões. O coração não pensa. O coração não tem as emoções que o cérebro tem, que a mente tem. Então, quando Deus fala, dá-me, filho meu, o teu coração, Ele está pedindo a tua mente, a nossa mente. Então, são linguagens figuradas e a gente precisa entender. Então, na verdade, a alma não dorme. Não existe um sono da alma. Nós somos até muitas vezes acusados pelos nossos irmãos evangélicos de que nós pregamos o sono da alma. Não, nós não pregamos o sono da alma. Nós pregamos e cremos na morte da alma. A alma não dorme, a alma morre. Não há um sono da alma. Existe uma extinção completa do ser humano. E quem morre não descansa no pó. Quem morre deixou de existir. Também na ressurreição, a alma não vai acordar de um soninho. Não, na ressurreição vai haver uma completa recriação. Essa é a verdade na qual nós cremos. A fé cristã na ressurreição, ela é sustentada por duas declarações de impacto de Jesus Cristo. Vou colocar aí na tela. A primeira diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma das mais doces e confortadoras proclamações de todo o Evangelho de Cristo Jesus. E a segunda declaração de Jesus Cristo, na qual se baseia a nossa fé na ressurreição, é essa aqui. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo e é para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Mais uma linguagem fenomenológica. Jesus não tem a chave da morte e da sepultura. Isso aqui é uma linguagem figurada e que dá para a gente entender perfeitamente. Então, vejam, esse segundo texto aí, quando ele diz que Jesus Cristo tem as chaves da morte e da sepultura, isso aí nos dá fé na ressurreição. E quando ele afirma
que Jesus Cristo está vivo para todo sempre, está nos dando esperança real de vida eterna. Então, esses dois textos nos dão fé, não apenas na ressurreição, mas também na vida eterna. O fato de que Jesus Cristo ressurgiu da morte é que nos dá a garantia de que nós também podemos ressuscitar e podemos viver para sempre, como Ele vive para sempre. Tem um texto de Paulo que nos dá essa plena certeza, e é esse aí. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, mais uma vez a linguagem figurada, aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Esse texto confirma que foi a ressurreição de Jesus Cristo que trouxe a garantia da nossa ressurreição. Ou seja, se Jesus Cristo ressuscitou, isso é a garantia de que nós também poderemos ressuscitar. Aliás, Paulo chega a dizer em outro texto que sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, é completamente inútil. A ressurreição de Jesus Cristo, em importância e em significado, é considerada por Paulo em 1 Coríntios 15 como sendo a principal, como sendo as primícias de todos aqueles que morrem em Adão. A Bíblia Sagrada fala de mais de uma ressurreição coletiva. A Bíblia apresenta algumas ressurreições individuais e nós vamos lembrar rapidamente. Elias ressuscitou uma pessoa, Eliseu ressuscitou, isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo ressuscitou 3 pessoas, Paulo ressuscitou uma pessoa, Pedro ressuscitou uma pessoa. Mas vejam, todas essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Na sequência normal das suas vidas, voltaram a morrer, porque não ressuscitaram com o corpo glorioso. Então, essas ressurreições individuais citadas na Bíblia são diferentes da ressurreição ou das ressurreições sobre as quais nós estamos falando. Mas a Bíblia fala também de ressurreições gerais, não só de uma pessoa, mas de muita gente. A primeira ressurreição da qual a Bíblia fala é essa que nós já estamos comentando. É a que ela identifica como sendo a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que hão de se salvar. Vamos ver alguns textos rapidinho sobre essa ressurreição. 1 Coríntios 15, o capítulo do qual eu falei, diz assim, um texto muito conhecido dos irmãos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Olhem que isso vai ser um evento instantâneo, muito rápido, algo que nós não temos condição de descrever e também nem de imaginar. Então Paulo está dizendo que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então Paulo já situou aqui quando vai ocorrer essa primeira grande ressurreição geral. Ela vai ocorrer ao som da trombeta, da última trombeta, que nós sabemos que é a 7ª. Os mortos vão ressuscitar e eles virão com corpos incorruptíveis. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que não mais vai apodrecer. É um corpo que não mais vai morrer. Os que vierem nessa primeira ressurreição já virão com corpos glorificados. E Paulo agora fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, e nós, vejam que ele se incluiu, e nós seremos transformados. Nós quem? Aqueles que não morrerão. Ele está falando que vem então uma grande ressurreição geral, ao som da última trombeta. Quem vem nessa ressurreição já vem com o corpo incorruptível, mas depois nós, ele está aí se incluindo, seremos transformados. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Guardem esse entendimento aí. Vamos para o segundo texto. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, mais um entendimento sobre essa primeira ressurreição. Ela será proclamada por Jesus Cristo.
É o próprio Senhor quem vai dar a palavra de ordem para que essa ressurreição ocorra. Então vamos voltar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e esse arcanjo aqui é o próprio Jesus Cristo, segundo nós cremos, e ressoada a trombeta de Deus, mais uma vez cita aqui a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo está falando, ele novamente confirma que essa ressurreição vai ser ao som da última trombeta, que é a sétima trombeta. Ele está dizendo aqui que quem vai proclamá-la é Jesus Cristo, portanto Jesus Cristo já estará visível nas nuvens do céu, e novamente aqui ele se inclui. Depois dessa ressurreição, ou em seguida a ela, na sequência dela, nós, os que ficarmos vivos, os salvos da última geração, que não passarão pela morte. Se Jesus voltasse hoje e nós estivéssemos salvos, esses nós aqui nós estaríamos incluídos nele. Então, ele está dizendo que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Quando a Bíblia fala em glorificação, em transformação de salvos, ela está se referindo àqueles que não vão passar pela morte. Porque os que vêm na primeira ressurreição geral já vêm glorificados. Não precisam de transformação. Já vêm prontinhos, embaladinhos para presente, para serem entregues a Jesus Cristo. Agora, nós, os que ficarmos vivos, teremos que ser transformados. Para quê? Para irmos então ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais um outro texto sobre a ressurreição, a primeira grande ressurreição geral. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é essa da qual nós estamos falando. Por quê? Porque sobre eles não tem poder a segunda morte. E nós vamos falar sobre essa segunda morte amanhã de manhã. Mas serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Juntando esses três textos que nós acabamos de ler, nós entendemos claramente algumas coisas. Primeira coisa que nós entendemos, que essa ressurreição vai ocorrer ao soar a última trombeta, que é a sétima trombeta. Que mais? Por ordem de Jesus Cristo, que é chamado de o arcanjo, arcanjo Miguel. Que mais? Que Jesus já estará então, para isso, visível nas nuvens do céu. E que mais? Que essa ressurreição vai ocorrer antes do milênio, porque foi dito num dos textos que nós então, aqueles que vierem nessa ressurreição, passaremos com ele 1000 anos nos céus. Os irmãos, não estranhem eu estar falando sempre nós, né? Nós me referindo aos justos, porque essa é a fé que nós temos. É para isso que somos cristãos. E se nós estivermos incluídos entre os justos, entre aqueles que serão salvos, nós sabemos que isso se dará tão somente pela graça de Deus. Então vejam, irmãos, quem é que vem nessa ressurreição? Nessa primeira grande ressurreição geral. Pelo que nós entendemos e estudamos de toda a Bíblia, podemos dizer que virão salvos de todas as épocas. Qual foi o primeiro justo que morreu nessa terra? Quem foi o primeiro justo? Abel. Então, todos os justos, desde Abel, virão nessa primeira ressurreição. Será que vai ser pouca gente? Serão bilhões e bilhões de pessoas. Sabe, irmãos, às vezes nós temos, por causa de termos como porta estreita, remanescente, nós temos assim uma ideia errada, e eu posso garantir que é errada, eu já vou provar isso. Nós temos uma ideia errada sobre a quantidade, o número de pessoas que vão se salvar. Nós temos aquela ideia de que vai ser pouca gente. Quando a Bíblia fala em porta estreita, em remanescente, está se referindo ao povo que está aceitando o Evangelho nos nossos dias. Mas, evidentemente, se considerarmos aqueles que já morreram em Cristo Jesus e que morreram salvos, não vai ser pouca gente. Vai ser muita, muita gente. Sabe que
O povo de Deus, o povo de Deus, ele nasceu para ser cabeça e não cauda. Nós esquecemos que quando Deus falou, fez aquele convite a Abraão, ele falou que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu, seria numerosa como a areia do mar. E mesmo naquela cena apocalíptica da grande multidão que ninguém podia contar, aliás, vamos ver esse texto, eu acho que eu não coloquei na tela, Apocalipse 7:9, ele fala então de uma grande multidão de salvos que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então não tenhamos a ideia errada de que os salvos serão em pequena quantidade. Temos até um hino no nosso inário, que eu acho que continua no novinário, que diz assim: somos um pequeno povo muito feliz. Nós não somos um pequeno povo muito feliz. Nós somos um grande povo muito feliz. Vejam esse trecho do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, na página 329. Vejam que coisa impactante ela diz. Não sei quantos de vocês já conheciam esse texto. Deus é sempre o quê? A maioria. Quando o som da última trombeta, a sétima trombeta, está falando aqui da ressurreição dos justos, nós estamos falando sobre ela agora, tá bom? Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão o quê? A grande maioria. Eu costumo dizer que nesse grande conflito, essa guerra cósmica que começou nos céus e que continua entre Cristo e Satanás, nesse grande conflito, Deus será o grande vencedor, não apenas qualitativamente, mas quantitativamente. Deus será a grande maioria, o povo de Deus será a grande maioria. Deus não vai perder o grande conflito para Satanás, nem qualitativa e nem quantitativamente. Eu não consigo imaginar uma imagem em que Satanás chegue para Deus um pouco antes de ser destruído para sempre e diga para Deus: Pai, eu errei. Ele vai reconhecer isso. Eu errei. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Eu errei, vou ser destruído para sempre, mas quero dizer uma coisa para ti: eu vou levar muito mais gente comigo do que tu. Eu não consigo imaginar essa cena. Aqui é dito que Deus será a grande maioria. Tem um outro trecho do livro Grande Conflito que descreve então o momento dessa primeira ressurreição. Não vou ler porque é um texto bastante longo, vou ler só um pedacinho dele, que é esse que está na tela aqui. Por todo o comprimento e largura da terra, está falando sobre a primeira ressurreição geral, por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande, de toda a nação, toda a tribo, toda a língua e todo o povo. Então, irmãos, podem ter consciência de que os salvos serão em grande número, muito maior do que o número de perdidos. Os justos ressuscitados agora então se tornaram como Adão e Eva antes do pecado, como Lúcifer antes da queda, perfeitos, imortais, com corpos gloriosos. No livro de João 5:29, Palavras do Salvador, Jesus Cristo chama essa ressurreição, a primeira ressurreição geral, de ressurreição da vida. Então, quando ocorrer, já estamos terminando, quando ocorrer essa primeira grande ressurreição geral, nós teremos no mundo dois grupos de salvos. Quais são? Os que vieram nessa ressurreição geral e aqueles que não passarão pela morte, ou seja, os justos da última geração de salvos, que eu chamo de 144 mil.
Não precisamos entrar em discussões absolutamente infrutíferas sobre esse número, sobre os 144 mil. Nós podemos dizer, sim, com certeza, que eles serão a última geração de salvos, que eles não morrerão, estarão vivos por ocasião da volta do Senhor, que eles enfrentarão o tempo de angústia igual ao qual nunca houve desde que a nação, que eles passarão pela queda das pragas, que eles vencerão todo o mal, que na sua boca não haverá engano. Essas são características conhecidas dos salvos da última geração, dos 144 mil, e elas estão na Bíblia. Isso nós podemos saber a respeito deles. Essas características bíblicas especiais nós podemos saber a respeito deles. Sabemos também que, diz a Bíblia, eles seguirão o Cordeiro aonde quer que ele for. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no sermão de amanhã. Mas então, eu falei que são dois grupos de salvos. Um que veio na primeira grande ressurreição, que é a dos justos, bilhões e bilhões de pessoas, a grande maioria, como nós acabamos de ver, e aqueles que estarão vivos e que não passarão pela morte. Só que esses que estarão vivos, vendo Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, presenciando a primeira grande ressurreição geral dos justos, esses aí ainda não são perfeitos. Eles não têm corpos gloriosos como aqueles que vêm na primeira ressurreição geral. Eles ainda têm o DNA do pecado nos seus corpos. Já venceram todo o mal. Na sua boca não se achou engano. Já venceram o pecado impulso. Já venceram o pecado hábito. Mas ainda são tecnicamente pecadores, porque a sua natureza ainda é a natureza mortal, caída, pecadora de Adão depois da queda. Então, o que fica faltando? Eles agora terão que ser transformados. Terão que ser glorificados, para que eles possam ficar no mesmo nível daqueles que vieram na primeira grande ressurreição. E é então esse formidável exército de pessoas salvas pela graça, justificadas pela fé, santificadas por uma vida em consagração e agora também glorificadas, corpos gloriosos, mentes transformadas, sem pecado e sem tendência para pecar, com natureza santa. É esse exército fantástico, numeroso, que vai subir e encontrar Jesus Cristo nas nuvens e que irão com ele passar um milênio de paz nos céus. Amanhã eu vou comentar com vocês para que servirá o milênio. Já pensaram nisso? Qual o objetivo de Deus antes de nos dar uma terra nova, renovada, refeita, pura, perfeita, como era no tempo do Jardim do Éden, antes de Deus nos conceder esse nosso lar eterno? Por que Ele vai nos fazer passar por 1000 anos no céu? Será que é só para conseguir os planetinhas habitados? Vamos pensar um pouquinho sobre isso amanhã. Então, essa foi a primeira grande ressurreição geral, que é, pela Bíblia, identificada como sendo a ressurreição dos justos. Vir nessa ressurreição não será, então, como eu disse, acordar de um sono. Será uma completa recriação. Mas a Bíblia fala de uma outra ressurreição geral, coletiva, que é essa aqui. Eu não vou falar sobre ela hoje, vou falar sobre ela amanhã de manhã. Ela é conhecida como a ressurreição geral dos ímpios, ou a segunda grande ressurreição geral. Mas amanhã também, eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei os eventos finais, aqueles 3 grandes grupos de eventos finais. Vocês estão vendo no telão que aqui no segundo grupo, esse primeiro grupo é o grupo do tempo em que nós já estamos vivendo, é o grupo de eventos que vão ocorrer nesse tempo em que nós estamos vivendo, antes do encerramento do período de graça. Esse aqui já é depois do encerramento do período de graça. E no final dele, vocês viram que eu coloquei ali uns pontinhos, eu vou falar sobre isso amanhã de manhã, e eu estou chamando esses pontinhos aqui
de a cereja do bolo. A cereja desse bolo gostoso de eventos finais que nós estamos estudando desde quarta-feira. A cereja desse bolo nós vamos comer amanhã de manhã. Eu tenho certeza que os irmãos vão se emocionar com o que eu vou dizer a respeito desse evento aí. Esses são os temas, o último tema que falta. E eu digo aos irmãos que venham amanhã com o coração preparado. Orem por mim, orem por essa igreja, para que nós possamos, ao entender o restante dessa série contido nesse último sermão, que possamos nos alegrar, porque o que nós vamos ver ali não vai nos trazer medo nenhum, insegurança, inquietação, nada. Vai nos trazer alegria e certeza da salvação em Cristo Jesus, que é um sentimento com o qual nós todos temos que viver. Todo cristão salvo pela graça deve viver nesse estado de certeza, de alegria, pela salvação que foi provida unicamente pelos méritos de Cristo Jesus e por sua morte substituta na cruz do Calvário. Maranata.